Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e é um prazer receber você aqui. Pessoal, estou aqui com o manual da Consul para atender esse equipamento aqui, ó, Split High Wall Inverter. Então nesse manual vem trazendo todos os códigos de erro para atender esse modelo. Entretanto, pessoal, quando o equipamento apresenta um erro, ele fica parado e não aparece esse código aqui, ó, que é, por exemplo, aqui nesse caso é o 1, é o 2, né, e tem vários outros códigos, né? Então o número do código de erro não aparece no visor logo de cara. Você precisa fazer um procedimento antes. Então aqui diz assim, ó, pressione 4 vezes o botão sono do controle remoto e os seguintes códigos de erro aparecerão no display. Então vamos ver um exemplo na prática. Aqui nós temos um equipamento que apresentou um erro, o equipamento parou de funcionar e ficou estático nessa temperatura que está no visor. Porém, o equipamento não está funcionando. Então, para saber qual é o erro que esse equipamento está apresentando, então o que nós temos que fazer? Pegar o controle remoto, posicioná-lo, apertar 4 vezes o botão sono e aguardar um instante que o equipamento vai fazer a leitura e aí ele vai apresentar o erro. Nesse caso aqui é o código de erro 36, tá? Que significa que é falha de comunicação entre a condensadora e a evaporadora. Tá, pessoal? Então praticamente é assim que você descobre o código de erro dos equipamentos da Consul para esse modelo Split High Wall Inverter. Para o vídeo de hoje, pessoal, vamos falar sobre o erro 8, tá? Que tem como tema, ó, proteção contra sobrecarga de corrente. Aí qual que é a orientação que o manual nos dá? 1. Verifique se o condensador está sujo. 2. Verifique o motor ventilador. 3. Verifique a resistência do circuito do compressor. 4. Faça o cálculo de diferente temperatura na entrada e saída. E 5. Se o compressor estiver bom e as condições estiver tudo ok, né, troque a placa da unidade externa. Então vamos falar um pouco mais sobre esse erro aqui, esse código de erro 8, tá bom? Pessoal, quando um equipamento apresenta proteção contra sobrecarga de corrente, significa o seguinte, tá? Todo equipamento que tem motores, ele tem essa proteção de sobrecarga de corrente. Por quê? Os motores precisam trabalhar de forma correta, de forma livre, sem impedimento. Então você tem ventiladores, você tem motores como compressores e assim por diante. Então esses motores, tanto ventiladores como compressores, eles têm que trabalhar de forma bem tranquila, sem obstrução, sem nada. Se ele trabalhar com esforço, se ele trabalhar com dificuldade, ele vai ter uma sobrecarga. Por quê? Porque todo equipamento que tem motores, e esses motores precisam trabalhar de forma livre, e ele está preso por algum motivo, ele vai aumentar a corrente para poder fazer girar esse motor, e aí nesse momento você tem a sobrecarga. Por isso que você tem essa proteção, tá? Ele até aceita um pouco de aumento de corrente dependendo da situação, mas não uma quantidade muito grande, tá? Então se o compressor ou o ventilador trabalhar com excesso de corrente, significa que ele está trabalhando forçado, e aí você tem um limite. Se ultrapassar esse limite, ele vai queimar. Então ele permite até um determinado ponto que essa corrente aumente, mas não de uma forma tão exagerada. Se aumentar muito, significa que está tendo uma sobrecarga. Então ele vai desarmar, dando esse erro, e aí você tem que verificar passo a passo onde está tendo essa sobrecarga. Então é o que nós vamos ver agora passo a passo sobre cada um desses itens que fala aqui no manual, tá ok? Então vamos lá. 1. Verifique se o condensador está sujo. Pessoal, visto que a condensadora fica do lado de fora, é natural que ela fique bastante suja de pó ali na serpentina. Então o que tem que fazer? Você precisa tirar esse pó. Aquele pó ele vai comprometer a circulação de ar e com isso vai gerar aquecimento e vai gerar uma sobrecarga no sistema. Então você precisa deixar limpo isso daí. Então como que a gente pode limpar? Então a gente pega ali um jato d'água e você joga ali de dentro para fora para tirar todo esse pó. Se caso você não tiver como usar um jato de água, porque talvez você não tenha esse equipamento de pressurização de água, como essas VAP, esses equipamentos assim, então você pode usar uma escova ali, né, e tentar tirar o excesso, depois você com a mangueira mesmo, você tira ali todo esse excesso desse pó para ficar limpinho, né, ficar desobstruído, para você não ter esse problema aí de ter o condensador sujo, tá? A primeira coisa é fazer isso. 2. Verifique o motor ventilador, conexão na placa, montagem, bloqueio e resistência ôhmica.
Pessoal, o motor ventilador ele é responsável de fazer a circulação do ar dentro da unidade da condensadora lá, ok? Então o que acontece? Se esse motor não estiver funcionando, ele também vai apresentar esse erro. Então o que precisa fazer? Primeiramente precisa pegar toda a fiação que liga esse ventilador e dar uma olhada, né? Como é que ele está conectado na placa, se não soltou, se está oxidado os pinos que conecta na placa, ver se está tudo ok essa parte aí. Se tiver tudo ok e não está funcionando, aí precisa dar uma verificada no próprio motor em si. Como é que a gente faz isso? Verificando a resistência ôhmica. A resistência ôhmica é verificar as bobinas de dentro desse motor ventilador. O motor, ele geralmente tem duas bobinas, tá? Tem uma medição de resistividade em cada uma delas e também tem o valor da somatória dessas bobinas. Então precisa verificar todas as resistências dessa bobina, consultando o manual elétrico da placa para saber quais são essas resistências ôhmicas de cada motor de ventilador, dependendo do equipamento, tá? E você vai ter que ver se está realmente com os valores corretos. Se caso não tiver, ou estiver aberto, ou estiver em curto, ou qualquer coisa assim, precisa fazer a troca desse motor, tá? Então a primeira coisa é verificar isso daí. Então se constar que tem esse problema, é a troca do motor mesmo, e aí o problema é para estar resolvido. 3. Verifique a resistência do circuito do compressor pelo terminal RSC para verificar se há curto-circuito. Pessoal, os compressores mais comuns de ar-condicionado possuem duas bobinas. Uma bobina principal é responsável por acionar o motor e uma bobina de retenção que mantém o motor funcionando após a partida. Tem alguns compressores que já têm 3 bobinas. A terceira bobina ela geralmente é utilizada para controlar a velocidade do motor ou para funções adicionais como o modo desumidificador. Pessoal, a primeira coisa que tem que fazer é desligar esse equipamento da energia, tá? Tem que fazer esse teste sem estar energizado o equipamento. Então você vai lá, pega esse equipamento, você verifica, na entrada do motor você vai ter uns 3 pinos ali, que geralmente é o que tem nos ar-condicionado, esses compressores. Você verifica os 3 pinos. Esses 3 pinos, ou esses 3 pontos de entrada de energia, é para interligar as bobinas dentro do motor. Então, esses 3 pinos, ele vai estar tendo leituras de 2 em 2 para cada bobina, tá? Então você vai ter ali 2 pinos que vai interligar uma bobina, você vai ter 2 pinos que vai interligar a outra bobina e você vai ter 2 pinos que vai interligar a somatória dessas bobinas. E aí você tem os valores de resistividade para cada bobina. E você pode pegar isso no manual elétrico do motor, do equipamento que você está fazendo a manutenção, certo? Então no teste de continuidade você apenas vai verificar se essa bobina está rompida ou não, ou se ela está em curto. Então, por exemplo, se você medir entre esses pinos e tiver continuidade, então isso significa que as bobinas estão funcionando. E se você não tiver leitura, significa que essas bobinas estão rompidas. Ok? Também se deve fazer um teste de continuidade entre a bobina e a carcaça do compressor. Se tiver continuidade entre a carcaça e as bobinas, indica que está tendo curto. Tá? O invólucro, essa parte metálica que envolve o motor, ela não pode ter contato elétrico com as bobinas. Então se tiver, então houve um aquecimento interno, ela entrou em curto e acabou encostando nesse metal. E aí ela vai conduzir eletricidade na parte externa, na carcaça desse compressor. Tá? Então não pode haver condutividade entre o invólucro e as bobinas, certo? Agora, se você precisa saber dos valores de resistividade dessas bobinas, aí é só consultando mesmo o manual do fabricante do motor para você saber quanto que de fábrica essas bobinas têm de resistividade. Aí você faz as leituras e vê também se está batendo, porque às vezes ele conduz a eletricidade, parece que está funcionando as bobinas, mas na realidade ela está com valores alterados. Isso também pode comprometer o funcionamento do motor. Então precisa verificar também a resistividade das bobinas, consultando o manual do fabricante do motor que está aí no seu equipamento. Fazendo todos esses testes aí, você vai saber se esse motor está comprometido ou não. Se tiver comprometido, você troca o motor, é para funcionar. Se não, a gente parte para outros testes. 4. Faça o cálculo de diferença de temperatura na entrada e na saída de ar da unidade interna, a fim de verificar se o funcionamento está normal. Pessoal, aqui eu tenho um esquema demonstrando um sistema de ar-condicionado de uma forma mais simplificada para a gente entender. Então nós temos a temperatura de alta, que é essa parte de baixo, e temos aqui a parte de temperatura mais baixa. Então a parte de temperatura mais baixa está na parte do evaporador. Então para esse erro que está no item 4 que a gente viu no manual, ele está falando que é da unidade interna, ele quer que você verifique
as temperaturas da unidade interna, que é do evaporador. Mas não custa nada você também medir lá da condensadora, tá? Então assim, considerando aqui esse desenho, você está considerando também que é do gás R22, tá? Porque cada equipamento vai ter o seu gás, às vezes é o R410 e assim por diante. Então, considerando o R22, na saída do compressor fica em torno de 53 a 62 graus Celsius, com uma pressão de 225 a 280 psi, certo? Mais ou menos isso. E na parte que é mais fria, que é lá na evaporadora, é para estar entrando ali na serpentina por volta de -1 a 5 graus Celsius, né? Quando ele sai aqui da válvula de expansão, ele vai chegar aqui por volta dessa temperatura, e na hora que ele sai, depois que faz a troca de calor com o meio ambiente, com o ambiente do seu quarto, de onde tiver o equipamento ali, né? Na hora que ele fizer a troca de calor do ar ali do ambiente e devolver esse gás para o compressor novamente, a saída vai estar um pouco mais quente, entre 4 e 7,2 graus. Tá? Isso tudo é aproximado, depende muito do equipamento e também do gás. Beleza? Então, só para a nível de ilustração. Então, esse equipamento ele pede para você fazer um cálculo com base em referências no manual de manutenção desse equipamento em relação à temperatura que está sendo encontrada na hora que você mede e também a temperatura teórica que é a que deveria ter. E vai ter uma tolerância ali. Então você tem que fazer isso aí com base no manual de manutenção desse equipamento. Tá? Eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas tem o manual de manutenção da Consul que os técnicos têm, que eles têm esses valores de referência de temperatura que é para estar entrando aqui na serpentina. Então, comparando com o termômetro, o valor que você está medindo em relação ao valor teórico que deveria entrar, você vai ter um cálculo de diferença. E aí vai ter uma tolerância. Se estiver fora da tolerância, então indica que esse gás está chegando muito quente. Então ele não está correspondendo ao ideal que foi fabricado. Tá? E a mesma coisa se aplica para a saída aqui. Então tudo tem que fazer o cálculo, medir com base na referência no manual e ver se está dentro da tolerância que o fabricante estabeleceu. Tá? Então é isso que ele fala para verificar no item 4 aqui, que nós estamos vendo aqui nesse manual. Tá ok? 5. Se o compressor estiver bom e as condições de funcionamento estiverem normais, troque a placa da unidade externa. Pessoal, então para fechar, se você fez todos os testes e ainda está com problema, então provavelmente a placa da condensadora ela está com problema, entendeu? Então aí tem que trocar a placa conforme a orientação do manual aqui do fabricante, beleza? Pessoal, então é isso. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e eu aguardo você para o próximo vídeo. Até mais!